Amém, irmãos, bom dia, que a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Amém, é uma alegria para mim poder mais uma vez estar com vocês. As vezes que eu tenho estado com vocês tem sido para mim uma bênção. Eu louvo ao Senhor pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Daniel, pela vida de cada um dos irmãos. E eu gostaria de hoje estar ministrando a palavra para os irmãos, fazendo um panorama no livro de Tito, né? O livro de Tito tem 3 capítulos. Eu gostaria de começar lendo no capítulo 2, os versículos 11 até o versículo de número 15. Livro de Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Vamos orar. Eu queria estar orando antes de iniciar a exposição da palavra. Nosso Deus, bendito seja o teu nome, ó Deus. O Senhor é digno de louvor, de adoração, de glória. E, ó Deus, nós queremos cada dia, cada momento, aprender, ó Deus, a estar te glorificando, te exaltando, ó Deus. E para isso, Senhor, para que nós possamos te exaltar e te glorificar, não somente com os nossos lábios, não somente nos momentos, nos atos de culto que realizamos a ti, mas também no nosso viver. Nós precisamos necessariamente, ó Deus, indispensavelmente da tua graça. Só ela pode, ó Deus, nos educar, ó Deus, a abandonar tudo aquilo, ó Deus, que não te agrada, ó Deus, e a viver uma vida santa, justa, ó Deus, diante de ti, uma vida que expresse adoração, respeito, reverência, ó Deus, e obediência diante de ti. Ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós da tua graça, da tua misericórdia, da tua paz, ó Deus, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra nesta manhã, venha, ó Deus, falar aos nossos corações, venha nos educar, venha nos ensinar, porque a tua palavra, Senhor, foi inspirada pelo teu Espírito e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação, ó Deus, na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós queremos, ó Deus, pedir a tua graça sobre nós, ó Deus. Tem misericórdia das nossas vidas. Fortalece cada um dos teus filhos que estão nesta manhã, neste templo, reunidos para te adorar, para buscar a tua presença. O Senhor conhece cada uma das suas necessidades. Que o Senhor venha de encontro de uma maneira especial, ó Deus, suprindo as necessidades de cada um aqui em graça, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu gostaria, apesar de eu ter lido o 2º capítulo, eu gostaria primeiramente de voltar agora no capítulo 1 e descrever um pouco a respeito da situação que estava acontecendo na ilha de Creta. Nós lemos aqui que Paulo escreveu essa carta a Tito e no versículo 5 do 1º capítulo, Paulo menciona ter deixado Tito na ilha de Creta. Tito era um cooperador. Paulo, desde a sua 2ª viagem missionária, depois que ele e Barnabé se separaram, a estratégia de Paulo, ao realizar o seu trabalho, foi trazer para junto de si pessoas que eram vocacionados, chamados,
que pudessem trabalhar junto com ele e auxiliá-lo no ministério. Lá no capítulo 16 do livro de Atos, nós vemos que Paulo primeiramente faz isso com Timóteo. Lá quando nós começamos a ler, a Bíblia fala que Paulo saiu de Antioquia quando ele chegou naquela região onde ele tinha pregado o evangelho na primeira viagem missionária, na cidade de Icônio e de Listra. O que acontece? Ele chega lá e ele encontrou Timóteo, um discípulo chamado Timóteo, do qual dava um bom testemunho todos os irmãos de Icônio e de Listra. E Paulo quis que ele fosse na sua companhia. Timóteo era filho de uma mãe judia e de pai grego. Tito já não era judeu, Tito era grego. Nós vemos Paulo mencionando Tito lá em Gálatas. Paulo fala que quando ele foi até Jerusalém, Tito foi com ele. Na segunda carta aos Coríntios também nós vemos Paulo citando Tito como um colaborador, como um companheiro de ministério, que era uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo. Quando Paulo enfrentou dificuldades na igreja de Corinto, Paulo primeiro mandou Timóteo lá, e Timóteo não teve êxito em resolver as situações difíceis que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Então Paulo depois manda Tito, e Tito, pela graça de Deus, ele tem êxito. E a gente vê que Paulo, depois que ele vai plantando igrejas, muitas vezes por ele pessoalmente não poder estar presente naquelas igrejas, ele manda esses seus auxiliares para tratar de determinados problemas que estavam acontecendo naquelas igrejas. E aqui, na carta a Tito, Paulo deixa Tito na ilha de Creta. Nós não sabemos exatamente, irmãos. Provavelmente, Paulo esteve na ilha de Creta depois da terceira viagem missionária, depois que ele esteve preso em Roma e depois dele ter sido solto. Paulo foi solto por volta do ano 61 depois de Cristo. E ele foi martirizado em 67, então ele tem 6 anos. Esses 6 anos da vida de Paulo, nós não temos muitas informações na Bíblia, mas provavelmente o trabalho dele na ilha de Creta, foi nesse período. Paulo foi lá, plantou igrejas nessa ilha, uma ilha que fica no sul da Grécia, e nós não sabemos também as circunstâncias, irmãos, mas lá na ilha de Creta, Paulo menciona no capítulo 1 que a igreja começou a estar sofrendo influência de líderes que eram corruptos, que eram gananciosos, que eram hereges, inclusive. Vamos ler em Tito, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo de número 16. Nós vamos ver, irmãos, que o que Paulo e a igreja que Paulo plantou na ilha de Creta começaram a enfrentar é muito semelhante à situação que a igreja aqui no Brasil está começando a enfrentar, certo? Ou tem enfrentado, não é que começou a enfrentar. O texto diz assim: porque existem muitos insubordinados, capítulo 1, versículo 10, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porquanto tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas no tocante a Deus. Professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então veja bem, irmãos, Paulo, num determinado momento, ele visita a ilha de Creta, ele prega o evangelho, igrejas são plantadas na ilha de Creta, nós não sabemos quantas igrejas, mas essa igreja que foi plantada por Paulo lá na ilha de Creta, começa a sofrer influência desse tipo de liderança. Pessoas que eram faladores, que eram enganadores, que estavam destruindo, pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Nós vemos que nos nossos dias também, irmãos,
no cenário da igreja evangélica brasileira, nós temos um quadro semelhante. Quantas pessoas nós temos que muitas vezes até são carismáticos, são faladores, que são enganadores e que estão pervertendo famílias inteiras por torpe ganância, consideram a palavra de Deus ou usam a palavra de Deus de uma forma distorcida, ensinando heresias, ensinando mentiras, simplesmente com o objetivo de ganhar dinheiro. Os próprios cretenses, irmãos, a gente vai ver também que, se a gente estudar um pouquinho a respeito do como que eram os cretenses, o povo cretense, né? O povo cretense não era também um povo que tinha um elevado padrão moral de comportamento. Nós vamos ver que, se a gente estudar um pouquinho mais como que era a cultura cretense, no tempo que o evangelho chegou lá, nós vamos ver também muitas semelhanças entre a cultura cretense e a cultura brasileira. Nós vamos ver, eu não quero aqui, por favor, irmãos, ofender ninguém, certo? Mas, por exemplo, os cretenses, eles eram conhecidos por serem enganadores, mentirosos. Aliás, na língua grega, a palavra cretense, né, cretizo, significa ser mentiroso. Então, o próprio ambiente cultural no meio do qual aquela igreja foi plantada era um ambiente que era caracterizado pelo engano, pela mentira, né? Mentir era algo assim, enganar, querer levar vantagem, não era algo estranho dentro da cultura cretense. Aliás, era bastante comum. E num ambiente onde a própria cultura assimila essa postura de engano com muita facilidade, eles acabaram sendo presas de justamente pessoas enganadores. O próprio apóstolo Paulo fala lá na segunda carta a Timóteo que os homens perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. As pessoas que usam do engano, elas estão não só enganando, mas elas também estão debaixo do engano, estão mais suscetíveis ao engano. O que pode nos livrar do engano é a verdade. Jesus Cristo disse: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando Paulo viu essa situação, ele viu que a igreja que tinha sido plantada na ilha de Creta estava debaixo da influência de líderes inescrupulosos, corrompidos, enganadores. Paulo chega a dizer a respeito desses líderes, né? No tocante a Deus, eles professam conhecer a Deus, entretanto o negam por suas obras. E por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então Paulo, ele vê a necessidade de fazer alguma coisa diante daquela situação que a igreja na ilha de Creta estava enfrentando. E qual é a atitude que Paulo toma? Paulo deixa Tito em Creta, com a tarefa de corrigir essa situação, né? Olha que a tarefa de Tito não era uma tarefa fácil. Lidar com pessoas desse tipo é uma tarefa difícil. Mas Paulo deixou Tito lá na ilha de Creta com essa tarefa de Tito corrigir. E a primeira postura que Tito iria tomar, nós vamos ver no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo de número 9. Paulo fala no versículo 5, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem de cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então o apóstolo Paulo orienta Tito, primeiramente,
a substituir na igreja esses líderes que são corruptos. Esses líderes que ele menciona do versículo 10 até o versículo 16, aqui, ele fala no versículo 13, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E Paulo orienta Tito, então, a tomar essa atitude de corrigir, de estabelecer líderes que realmente eram confiáveis, que tanto na sua vida como na sua fidelidade à palavra de Deus fossem exemplos para a igreja. No capítulo 2, irmãos, nós vamos ver que Paulo também, além de procurar orientar Tito, dar a tarefa a Tito dele corrigir esse problema que estava acontecendo, Paulo também se preocupa com a maneira como os cretenses, de uma forma geral, estavam vivendo. Porque os cretenses, como ele mesmo disse, no versículo 12 ele fala, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Agora, um cristão pode continuar vivendo desse jeito? Né? Então, Paulo, a partir do que nós lemos no primeiro texto, no capítulo 2, versículo 11, se nós fomos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ela nos alcançou, ela se mostrou salvadora. Quando o Espírito Santo, o Evangelho é pregado, o Espírito Santo alcança o nosso coração, nos levando ao arrependimento, à fé. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus que nos é dado e alcança a nossa vida, ele traz salvação e também traz uma mudança de vida. A graça de Deus, ele fala aqui, se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos a renegar a maldade, a impiedade, as paixões mundanas e a viver nesse século sensata, justa e piedosamente. Então, se uma pessoa foi salva, se uma pessoa foi transformada pelo poder do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É impossível uma pessoa realmente salva, realmente alcançada pelo poder de Deus, pela graça de Deus, continuar vivendo da maneira como ela vivia antes de ser alcançada pelo Evangelho. E Paulo ordena então a Tito, além de ter uma liderança saudável, que prega a palavra, que serve de exemplo, que serve de testemunho, também é necessário você ensinar na igreja como que é que os homens, que as mulheres, que os jovens, ou seja, as famílias cristãs devem viver. No capítulo 2, por exemplo, a partir do versículo 1, ele fala, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo desobedientes aos... contrário, né? Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Irmãos, a graça de Deus, quando ela alcança a nossa vida, ela não simplesmente nos concede o perdão dos nossos pecados.
A graça de Deus, ela continua, depois de nos salvar, trabalhando, operando na nossa vida e nos educando a sermos esse tipo de pessoa que o texto aqui está nos descrevendo. A graça de Deus na vida de um homem mais velho vai ensiná-lo a ser uma pessoa que tem domínio próprio. A palavra temperante significa alguém que tem autocontrole, que tem domínio próprio. A graça de Deus na vida de um homem vai ensiná-lo a viver de uma maneira que ele vai ser uma pessoa respeitável. Porque a própria transformação que Deus produz na vida daquele que foi alcançado pela graça, vai fazer com que as pessoas vejam essa transformação, a conduta, a postura, o caráter. Não é algo meramente aparente, é algo que Deus opera pela sua graça no íntimo do ser humano, né? O texto fala a ponto da pessoa ser sensata. Irmãos, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo não nos leva a ser pessoas que não pensam, que não refletem, que agem simplesmente de uma maneira impulsiva, que não tem a cabeça no lugar. Pelo contrário, a graça de Deus na nossa vida nos ensina a pensarmos, a ponderarmos, a agir de uma maneira ponderada, refletida. Amém? Eu fico impressionado, irmãos, porque quando a graça de Deus começa a produzir isso na nossa vida, o cristão, pelo poder da graça na sua vida, ele se torna, tanto dentro da família, como também dentro da sociedade, uma luz, um exemplo vivo do que Deus pode fazer na vida daquele que crê no nome de Jesus, daquele que foi alcançado pela graça. Irmãos, nós devemos buscar. Irmãos, nenhum de nós, por natureza, é assim. Quando a gente olha esse padrão aqui que Paulo estabelece aqui, a gente pensa assim, puxa, mas quem é desse jeito? Quem já atingiu esse padrão? O próprio Paulo, se nós lermos lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, ele fala: quanto a mim, irmãos, eu não julgo ainda havê-lo alcançado. Eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, Paulo, ele tinha plena consciência, ele fala, né, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que pela graça de Deus ele era o que era. A transformação do coração, do caráter, não é simplesmente algo resultado do esforço humano, irmãos. Aliás, irmãos, Paulo fala exatamente o contrário. Quando ele escreve lá aos Romanos no capítulo 7, ele fala: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque a nossa natureza, irmão, desde que Adão pecou, nós nascemos em pecado. A nossa natureza é corrompida pelo pecado. E somente pela graça de Deus em Cristo, quando Deus nos dá um novo coração, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da graça de Deus, somente a graça pode transformar nossa vida. Então a graça não somente nos salva, a graça nos educa, a graça nos ensina, a graça nos treina. A palavra usada aqui, que é traduzida por ensino, tem palavra que na minha tradução fala educando-nos, no versículo 12 do capítulo 2. Tem versões que falam, ela nos ensina. A palavra usada aqui é um treino. É aquele treino, né, que envolve, né, inclusive disciplina às vezes, até castigo, punição se for necessário. Mas o objetivo da ação dessa graça é nos transformar, é nos aperfeiçoar, para que nós sejamos segundo o padrão que Deus estabeleceu. Isso é importante, porque à medida que essa graça vai operando essa transformação na vida da igreja, a igreja vai ser um cartão de visita do reino de Deus para o mundo. O texto, inclusive, fala, não só a respeito dos homens, ele fala, por exemplo, a respeito das mulheres mais idosas, né, mais velhas. Ele fala, quanto às mulheres mais velhas ou idosas, semelhantemente, que sejam sérias,
né? A seriedade aqui, irmão, não quer dizer, vamos dizer, ser carrancudo ou com a cara fechada, né? Mas a postura de levar a sério, né, as suas responsabilidades, de serem pessoas que também sejam respeitáveis, que tenham domínio próprio, né, que pelo poder do Espírito Santo sejam prudentes na hora de falar, né? Eu já vi até algumas piadas, vamos dizer assim, a respeito de mulher, né, dizendo assim que no céu não vai existir mulher, porque diz que lá no céu teve silêncio durante meia hora, né? Então, isso aí é só zoeira, né? Isso aí não é verdade, né? Nós sabemos que a própria palavra de Deus nos diz claramente que no céu haveria, né, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e que em Cristo não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, mas todos nós somos um em Cristo Jesus, né? Mas as mulheres realmente gostam de conversar, isso é bom conversar, mas, irmãos, muitas vezes, né, o próprio apóstolo Tiago, ele fala no capítulo 3, que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, né? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E muitas vezes nós podemos, com muita facilidade, tropeçar no falar. Em falarmos, muitas vezes, de uma forma sem pensar, irrefletida, né? Muitas vezes ouvindo alguma coisa que nós, né, tivemos uma impressão e a gente não tem o cuidado de ver se aquilo é realmente o que a gente pensou que era. E a gente já vai e já fala para outro. E isso gera, às vezes, problemas, conflitos, confusões, mal-entendidos. É muito importante, irmãos, sobretudo as irmãs que têm mais experiência de vida, ensinar as jovens, inclusive nesse sentido, a serem, vamos dizer, o texto fala aqui que as mulheres mais idosas devem ensinar as jovens a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem sensatas, ponderadas, não impulsivas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus maridos. Por quê? Por que é importante esse testemunho? Isso é obra da graça, irmãos. A graça de Deus quer produzir famílias que vivam assim. Porque Deus, quando o seu povo vive dessa forma, o nome de Deus é glorificado. A palavra de Deus não vai ser difamada. Muitas vezes, irmãos, pela conduta de muitas pessoas que se dizem cristãos, hoje a palavra de Deus tem sido difamada e até desacreditada. Porque, irmãos, a gente ouve falar, por exemplo, aqui no Brasil, num país com 190 milhões de habitantes, segundo o último censo do IBGE, nós temos mais de 20 milhões de pessoas que se declaram evangélicos. Isso significa, vamos dizer, 140 milhões de habitantes, mais ou menos, seria. Se fosse 20%, seria 38, né, milhões, mas dá mais de 40, acho que é 22%, o percentual da população brasileira que se declara evangélico. Mas, se nós formos ver em termos de impacto, de testemunho, de credibilidade, de uma forma geral, os irmãos podem sentir isso claramente. Nós não vemos que o evangélico hoje desfruta de credibilidade. Quando se fala em evangélico hoje, ninguém relaciona o evangélico como alguém que é confiável, que tem um bom testemunho, que tem famílias estáveis. Aliás, irmãos, a gente vê, por exemplo, no meio evangélico hoje, acho que tem tanto divórcio quanto existe no mundo. Eu não sei se está na mesma proporção, mas a gente tem visto que cada vez mais está mais frequente, né? A questão assim de ter palavra, a questão de ter um testemunho. Houve uma época, irmãos, aqui no Brasil, talvez na década de 1960, 70 e até anteriormente, que o evangélico tinha muito mais credibilidade em questão de testemunho aqui no Brasil. E isso ajudava a pregação do evangelho. Porque mesmo a pessoa que não fosse evangélica, ela, ao conhecer um evangelho, ela sabia que o evangélico tinha uma postura diferente, tinha um testemunho diferente. Porque a graça de Deus operou essa transformação e isso era visto na vida como a pessoa vivia. Não era simplesmente na questão aparente, mas na conduta, na postura. O evangélico chegou um tempo aqui na década de 70, comecinho da década de 80, né, a ganhar o respeito, tanto que naquela época, quando um evangélico saía para fazer um trabalho de evangelismo, de uma forma geral, ele era bem recebido.
Mas a gente tem visto que nesses 30 anos, pelos escândalos que têm surgido, por um afastamento da palavra de Deus, do evangelho são, sadio, pela influência de pessoas corrompidas que ensinam mentiras, que ensinam engano, a influência desses líderes enganadores, se a gente for olhar o resultado disso na vida das pessoas que têm sido influenciadas por esses líderes mentirosos, tem sido que o padrão, a conduta, porque, irmãos, quem transforma a vida é o evangelho. Eu não tenho poder de transformar nem a minha vida, e muito menos a vida dos outros. Se eu for fiel em pregar o evangelho com fidelidade, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é suficiente. Ele é a espada do Espírito. O Espírito, usando a sua palavra, ele pode ferir, ele pode traspassar o meu coração, o seu coração, o nosso coração através da palavra, nos chamar ao arrependimento, nos levar à fé em Cristo. Paulo fala isso lá em Romanos 10:17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, fé não é algo que existe naturalmente no ser humano, não, pelo menos não a fé salvadora. A fé salvadora, ela é gerada por obra do Espírito Santo, quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Agora, quando as pessoas ouvem mentiras e aprendem a acreditar em mentiras, elas não vão provar na vida dela o poder do evangelho que salva, que transforma, que liberta, que santifica. Eles não vão experimentar na sua vida a graça que transforma, que educa. E o resultado, infelizmente, é o que a gente tem visto. Pessoas que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, mas eles não conhecem verdadeiramente o evangelho. Eles não conhecem verdadeiramente a graça de Deus. Na sua vida não há testemunho. É como Paulo fala aqui no versículo de número 16 do capítulo 1. Ele fala: no tocante a Deus, a pessoa professa, com os seus lábios ela diz que conhece a Deus, entretanto nega conhecer a Deus pelas suas obras. Então, irmãos, como que isso é corrigido? Paulo ensina Tito a tratar com essa situação. É necessário que cada igreja tenha líderes que realmente, se enquadrem dentro desse padrão que a palavra de Deus estabelece. Um pastor, um líder, isso é uma responsabilidade que pesa sobre a minha vida. O texto fala aqui que o presbítero ou bispo, é interessante que a Bíblia não estabelece, A palavra bispo, em grego significa supervisor, e a palavra presbítero significa ancião. Aqui nesse texto não existe distinção hierárquica, como se o bispo fosse alguém mais numa posição mais elevada e o presbítero ou o pastor numa posição mais inferior. São duas palavras usadas para descrever um trabalho de supervisão. O pastor é alguém que é colocado por Deus para exercer um trabalho de cuidado, de supervisão. E dele, a palavra de Deus requer de nós, tanto qualidades morais que são resultado da graça de Deus operando na nossa vida, como também a palavra de Deus exige dos pastores apego à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Irmãos, hoje, eu já conversei a respeito disso com o pastor Daniel, a gente sofre muitas vezes, porque a gente vê pessoas hoje que têm transformado em libertinagem a graça de Deus, que têm pregado não evangelho. Tem igrejas hoje que o modelo da igreja não é uma igreja assim de pregar a palavra de Deus, é de transformar o culto num show, num entretenimento. E essas igrejas, muitas vezes, hoje, na nossa realidade, elas estão enchendo. E a gente vê hoje que as igrejas que têm se dedicado a pregar a palavra de Deus, elas muitas vezes não têm crescido tanto. Porque o povo
que gosta do engano, que gosta da superficialidade, eles muitas vezes não estão interessados. A própria Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, como que sentindo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Mas Paulo diz para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta, repreende, corrige com toda longanimidade e doutrina. Independente das pessoas quererem ouvir a palavra de Deus, o servo de Deus é alguém que Paulo descreve aqui como apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. E às vezes, para o pastor é angustiante, a gente vê, muitas vezes a gente gostaria de ver, mais e mais pessoas ouvindo, crendo, a igreja crescendo, e a gente muitas vezes não vê, e às vezes a gente vê até pessoas que muitas vezes estavam com a gente sendo atraídos por esses falsos mestres, por esse modelo de igreja que a gente vê hoje em dia aí, que, irmãos, a gente tem que ser muito cauteloso. Mas a gente lida com essa situação. Agora, Paulo orienta aqui Tito a que ele permaneça, a ele trabalhar, e a razão pela qual ele fala isso é porque a graça de Deus alcançou ele, alcançou a Tito, e a graça de Deus poderia fazer essa transformação na vida da igreja. No capítulo 3 do livro de Tito, Paulo também fala a respeito de como o cristão deveria viver no meio da sociedade. No capítulo 3 ele fala: lembre-se que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos nós, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, quando a graça de Deus opera, houve um tempo em que nós também, como Paulo fala aqui, nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Vivíamos em malícia, em inveja, odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a benignidade de Deus, não porque nós fizemos alguma coisa de bom, mas porque Deus derramou sobre nós da sua graça. Deus nos salvou. Ele nos lavou. E o lavar que Deus opera na nossa vida é um lavar regenerador, é um lavar renovador. O coração do homem é corrupto. Se nós lermos lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a Bíblia fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Mas quando a graça de Deus nos alcança, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela tem o poder de nos salvar e nos lavar. E esse lavar que Deus opera na nossa vida é um lavar regenerador. É um lavar renovador. É impossível eu ser lavado e regenerado e continuar do mesmo jeito, porque a ação da graça, ela lava, renova, ela regenera, ela transforma e nos capacita a viver uma vida que nós não podemos viver por nós mesmos, pelo nosso esforço. Mas quando a graça de Deus opera em nós, essa transformação ocorre pelo poder de Deus.
Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, nós lemos: e o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Irmãos, nós somos fracos. Quem de nós aqui que não enfrentamos tentações? Quem de nós aqui que não enfrentamos lutas? Mas a Bíblia fala, o Espírito nos assiste, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. E é essa a nossa esperança. Eu tenho esperança de que aquele que começou em mim a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, porque um dia a graça de Deus me alcançou. Porque um dia o lavar regenerador e renovador atuou na minha vida e continua atuando e vai continuar atuando. O objetivo de Deus ao alcançar o meu coração é me tornar conforme a imagem do seu Filho. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 27, aqueles que de antemão Deus conheceu, Deus os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Quando a gente olha para nós, irmãos, e vê quem é Jesus, a vida que Jesus viveu, como homem, manso, humilde, foi tentado em todas as coisas, mas venceu o pecado. Ele disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Espírito Santo quer, de uma forma progressiva, esse processo se chama o processo da santificação. Ele quer nos santificar a cada dia, nos transformar, nos fazer conformes à imagem do seu Filho. E eu e você necessitamos, cada dia, estar aos pés do Senhor, buscando a sua presença. Deus faz isso, irmãos, também no contexto da igreja. A graça de Deus, irmãos, é impressionante que quando a graça de Deus nos alcança, a graça de Deus nos alcança e nos une também à igreja. A graça de Deus ela não me alcançou a mim sozinho para que eu seja um cristão isolado, né? A gente vê hoje um fenômeno também meio estranho. A gente conhece pessoas assim que, né, dentro da nossa terminologia, são chamados de desigrejados. Eu sou crente, mas eu não vou à igreja nenhuma. Eu assisto pregação na minha casa, eu ligo lá o meu celular, o meu computador, eu assisto pela internet uma pregação, o culto. Eu não preciso de igreja, eu não quero ter contato com pessoas. Lidar com pessoas é problemático, é difícil, as pessoas têm... Irmãos, quando a graça de Deus nos alcança, ela nos alcança e nos une à igreja. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 12, 13, que o Espírito nos batizou em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e Deus nos fez estar unidos à igreja. Nós precisamos da igreja. A igreja não é perfeita, nós não somos perfeitos, mas no contexto da igreja nós somos edificados, nós somos animados, nós somos encorajados, nós somos alimentados, nós também podemos servir e ajudar uns aos outros. A igreja é ideia de Deus. Foi Deus que estabeleceu. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele edifica a sua igreja. Pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelo Evangelho, nós somos gerados em Cristo. Depois de gerados em Cristo, nós somos unidos à igreja. E na vida da igreja, nós somos alimentados, ensinados, cuidados, instruídos, edificados. E Deus vai nos buscar. Ele vem buscar a sua igreja. Eu tenho a minha vida pessoal com Deus, mas a minha vida pessoal com Deus não está separada ou desassociada da vida da igreja. Ao mesmo tempo que eu sou um filho de Deus, nascido de novo, regenerado em Cristo Jesus, eu também sou um membro da igreja de Cristo Jesus. Deus me uniu a outras pessoas. E a minha vida com Deus também é viver também em comunhão com outros irmãos. A gente vê aqui que o trabalho de Paulo, resumindo, para a gente estar concluindo, as instruções que Paulo deu a Tito, é que Tito devia trabalhar para que a igreja plantada em Creta fosse uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja apegada ao Evangelho da graça de Deus, uma igreja que tivesse um bom testemunho na ilha de Creta,
Uma igreja que participasse, inclusive, da vida, mas não vivendo do jeito que os cretenses viviam, não sendo mentirosos, não sendo enganadores, mas sendo pessoas que viviam e experimentaram nas suas vidas o poder transformador da verdade e que viviam na verdade. Pessoas que trabalhavam, que aprenderam a exercer ocupações honestas. Paulo fala até a respeito de trabalho aqui, impressionante, né? Naquele tempo, irmãos, a relação de trabalho de muitas pessoas que eram membros da igreja, muitos eram escravos. E Paulo fala, olha, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. No nosso trabalho, é muito importante, né, que a gente, vamos dizer, não faça corpo mole, né, que no nosso trabalho a gente dê para o nosso patrão motivo de satisfação, ele deve ficar contente. O cristão deve ser, dentro da sociedade, uma pessoa produtiva. No versículo de número 14 do capítulo 3, Paulo fala, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para se tornarem infrutíferos. Eu estava lendo também uma tradução alternativa desse versículo, é o seguinte: quanto aos nossos, que aprendam também a exercer ocupações honestas, a fim de suprirem as suas necessidades, para não se tornarem infrutíferos. É importante que o cristão seja uma pessoa competente naquilo que ele faz, que ele aprenda a exercer ocupações honestas, que dentro do seu trabalho ele seja um cristão, uma pessoa que tenha a cabeça no lugar, que tenha autocontrole, para em tudo, irmãos, o nome de Cristo ser glorificado. Deus nos chamou para glorificar o seu nome. Amém? Esse texto aqui, essa carta de Tito é muito rica, né? Eu procurei aqui em 45 minutos dar um panorama, né? A gente teria mais coisas assim para falar a respeito disso. Só se a gente fosse entrar, por exemplo, de uma forma mais detalhada no que significa ser obediente às autoridades, né? Às vezes a gente tem uma ideia de obediência à autoridade, né, da gente adotar diante da nossa sociedade uma atitude passiva, né, até de alienação. Não importa o que aconteça, eu tenho que obedecer. Então, a Bíblia nunca ensinou a desobediência civil, mas o cristão pode e deve, dentro da sociedade, usar de meios legítimos e passíveis e pacíficos, né, para, quando existe injustiça, ele se posicionar a favor da justiça. Nós temos exemplos disso, né? Mas isso aí já teria que tomar mais tempo para estar falando sobre isso. Eu até estou com, assim, isso aí já é uma coisa mais particular. Eu estou querendo trabalhar um pouco mais, até porque nós estamos chegando num ano de eleição, né? É importante a gente entender, né? Eu até tenho um livro que eu estou para ler também, eu vou estar usando para desenvolver alguns estudos, chama-se Contra a Idolatria do Estado, né? Escrito pelo Franklin Ferreira. Eu gostaria de estar, né, estudando na escola dominical alguns conteúdos desse livro para estar orientando melhor a igreja a respeito disso. O que significa ser obediente, né? Ou como que o cristão deve contribuir dentro da sociedade, né, como cristão. Não fazendo bagunça, usando de violência, fazendo agitação, mas existem maneiras que o cristão pode contribuir de maneira que ele dê um bom testemunho do Evangelho. E Deus deseja. Então nós devemos dar testemunho, tanto como cristãos, devemos dar bom testemunho como membros da nossa própria família. A nossa família deve ser um testemunho, e também como cidadãos dentro da nossa sociedade, nós também devemos ser testemunhos. Amém? Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado, Senhor, por nós podermos, ó Deus, ler a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra é tão clara. Ó Deus, ela nos mostra, ó Deus, o que o Senhor tem para a nossa vida como filhos Teus, o que a Tua graça pode operar na nossa vida. E, ó Deus,
quando nós temos esse vislumbre do poder e da grandiosidade da Tua graça, o que ela pode fazer na nossa vida. Ó Deus, nós vemos que em muitas coisas nós estamos aquém, ó Deus, de tudo isso que o Senhor estabelece. Há coisas que o Senhor já fez e nós te louvamos por aquilo que o Senhor já tem realizado na nossa vida. Mas aquilo, Senhor, que ainda nos falta, ó Deus, que o Senhor nos transforme, que a Tua graça nos eduque, que ela nos ensine, Senhor, a viver uma vida santa, justa, sensata. Ó Deus, uma vida que expresse, não só nos nossos lábios, mas no nosso viver. Ó Deus, reverência, respeito, adoração a Ti. Ó Deus, temor a Ti. Ó Deus, e obediência a Ti em todas as coisas. Que a nossa vida seja, no mundo em que nós vivemos, na nossa família, uma influência positiva, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos para manifestar o Teu poder e a Tua graça. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.